Da reflexão sobre o tempo que passou e do planejamento sobre o tempo que virá. E nós temos que valorizar esse Dia Internacional, porque a reflexão e o planejamento são duas coisas extremamente necessárias para que o nosso tempo possa fluir de uma maneira que ele não seja todo perdido, que ele nos deixe algo de útil, que ele nos gere um verdadeiro crescimento, expansão de consciência, que é o que viemos buscar aqui. Não considerem, não caiam naquela intelectualização de que um tempo que a gente mede como ano não vale nada, porque cada povo tem o seu calendário. Tá bom, mas acontece que nós temos que saber que os fatos psicológicos são tão ou mais reais do que os fatos físicos. Não importa que cada um meça o tempo de um jeito diferente. O que importa é que todo o povo reconhece que existem ciclos na nossa vida e que cada ciclo que se encerra é necessário avaliar o tempo que passou, porque significa que a nossa vida passou por um período de tempo significativo. Nós, no caso dos povos ocidentais em geral, medimos isso com a passagem das 4 estações, e isso é importante. Nós sabemos que aí a natureza cumpriu um ciclo completo. E aí começamos a refazer o nosso planejamento para o próximo ciclo, refazer o nosso planejamento do que faremos com o tempo a partir daí. Sempre considerando que um ano não é pouco tempo. Considerando que temos uma vida onde vivemos apenas algumas dezenas de anos. Não são tantos assim. Portanto, não podemos desperdiçar um ano. É muita coisa para ser perdido. Então, eu sugiro que você, ao fazer a sua reflexão e o seu planejamento, leve em consideração alguns desses tópicos que eu estou sugerindo para vocês, que são tópicos que eu uso na minha própria reflexão e no meu próprio planejamento. Vamos lá? Em primeiro lugar, na reflexão sobre o ano que passou, eu sugiro que você pense no seguinte. Em primeiro lugar, verifique o quanto você aprendeu este ano. Ou seja, quais são as coisas que você não sabia sobre a vida que você sabe agora, sobre como lidar com as pessoas, sobre como lidar consigo mesmo, sobre como resistir à adversidade, sobre como não se deixar dominar sobre o orgulho, a vaidade, a cólera, como não deixar que esses elementos subam à sua cabeça. Enfim, qual aprendizado de vida você teve nesse ano? O que te tornou maior nesse ano? O que você colheu de sabedoria nesse ano que passou? E isso é a principal reflexão. Em segundo lugar, pergunte a si próprio, veja se ainda existe alguma conta que não foi fechada, ou seja, algo que ficou por sintetizar e aprender. O que vem a ser uma conta que não foi fechada? Foi uma adversidade qualquer que você viveu que você se recusou a aprender com ela. Ficou tão magoado, tão ferido, tão abalado por aquilo que não quis nem pensar mais naquilo. É importante que você pegue essa adversidade e perceba que ela foi dura, ela foi difícil, mas ela também te ensinou muitas coisas. Fixe naquilo de bom que ela te deu. Fixe-se nisso. E feche a conta. Eu paguei tal preço e ganhei tal coisa, portanto eu fecho a conta disso. Não vou arrastar esse processo pela vida fora. Não vou deixar esse fio solto no meu futuro. Isso aqui está fechado. Custou caro, mas me deu coisas muito boas. Então, perto do que eu cresci, foi bem pago. Fechei a conta com o passado. Feche a conta de todas as situações mal resolvidas do ano, para que você não fique com pendências para o futuro. Pendências que podem te amarrar ao passado de uma maneira que atrasam muito o teu passo. Então, feche as contas com o ano de 2024. O que mais? Como terceiro elemento para reflexão, veja se ficou pendente algum perdão que você não concedeu ou que você não pediu. Ou seja, alguém te pediu perdão e você não deu, disse não. Ou você deixou de pedir perdão para alguém. Isso também é uma maneira de fechar as contas com o passado. Reconhecer os nossos erros e pedir às pessoas perdão. Retratar-se por eles, não importa que já tenha passado muito tempo. Use exatamente o fato de que você está refletindo sobre o ano para poder fazer dessa uma oportunidade para se retratar. Retrate-se, peça perdão pelos erros cometidos e conceda perdão àquelas pessoas que cometeram erros, considerando que você mesmo os cometeu.
e que somos todos humanos e que estamos todos lutando contra as mesmas sombras, contra os mesmos fatores e que pode acontecer de sermos derrotados de vez em quando. Então conceda perdão, peça perdão, feche essas contas emocionais também com esse ano, para caminhar com segurança para o futuro. O que mais é importante refletir? Verifique se aprendeu a amar alguém a mais do que já amava. Perceba que a nossa intenção final como seres humanos é um dia ter dentro do nosso coração toda a humanidade. Nosso amor ele tem vocação de expansão, ele deveria estar sempre se expandindo e abrangendo um conjunto maior de pessoas. Nosso coração ele não tem limitações, nós é que acreditamos que ele tem limitações. Dentro dele cabe toda a humanidade. Ao longo desse ano, além daqueles que eu já amava, eu estendi o meu espectro de amor, ou seja, eu amo mais uma pessoa, mais outra, aprendi a amar mais alguém, eu expandi o meu coração nesse ano. Se não o fez, é um bom momento para fazê-lo agora, para que esse ciclo não feche sem que você tenha desenvolvido um laço com alguém. Um laço de gratidão, de carinho, que se transforme num sentimento amoroso. Estender o seu coração todos os anos é extremamente necessário. O que mais podemos refletir? Veja se parou para observar e admirar a natureza alguma vez. Isso também faz parte extremamente necessário para que respeitemos a natureza e que para respeitarmos a nossa própria natureza humana. Porque a natureza nos faz um bem tremendo, ela nos harmoniza, ela nos purifica, ela nos desintoxica. Que momento eu parei para olhar para ela, aprender com ela da sua harmonia das diferenças, da sua beleza nos detalhes, da sua capacidade de seguir o Dharma com perfeição, fazendo tudo aquilo que é próprio dela, não se desviando em nenhum momento. O que eu pude apreciar, observar e aprender da natureza, quanto eu pude dar e receber de carinho. Faça essa reflexão. Se você não lembra de nenhuma circunstância desse tipo, faça agora. Vá ter um contato com a natureza, reflita sobre ela, dialogue com ela, aprenda, emita sentimentos. E isso também é algo que deveria estar sempre presente em todos os ciclos da nossa vida. Essas são algumas reflexões em vários campos para que você pense sobre a qualidade do teu ano. Não deixe de fazer uma por uma, todas elas são muito válidas.